Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais alguns vídeos, né? No máximo ali 2 ou 3 vídeos, né? Os mais breves possíveis, falando sobre a nossa terceira unidade da disciplina de Fundamentos do Cálculo para Engenharia, na qual a gente vai estar falando da regra de 3 e porcentagem, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é a regra de 3, tá, gente? A regra de 3, ela nada mais é que uma proporção, né? Ela foi desenvolvida por um administrador, tá? Na qual você faz a comparação de duas grandezas, tá? Mas você acaba utilizando os conceitos da regra de 3, na verdade, os conceitos da proporção, falando, na verdade, a questão da primeira propriedade, né, de uma proporção na qual nós temos a seguinte relação, né? Nós temos que, dado uma certa proporção de A para B igual a C para D, tá? Nós vamos ter que o produto dos extremos, ou seja, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C, tá? Que é aquela história do multiplica-se em X, né? Quando a gente estabelece uma regra de 3, tá? Basicamente, a regra de 3 ela é utilizada para quando nós conhecemos 3 valores e queremos determinar um quarto valor, desde que ocorra proporção entre estes valores, tá? Se eles não forem proporcionais, tá? Não apresente uma razão entre eles, não é possível aplicar-se uma regra de 3, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns casos, né? O primeiro caso. Para compor uma mistura é necessário a adição de duas substâncias, A e B, tá? Então, para 30 ml da substância A, é necessário adicionar 75 da substância B. Então, a gente está fazendo uma relação, né, entre esses dois valores, né? Então, a gente tem que 30 de A está para 75 de B, né? E ele quer perguntar quantos litros da substância B serão necessários se forem adicionados 52 ml da substância A, ou seja, 52 ml está para X. Perfeito? E nós temos aqui, podemos utilizar a questão de proporção, né? Podemos montar a razão, 30 por 52 é igual a 75 sobre X, certo? Então a gente tem essa relação, pode fazer isso, mas antes é necessário que a gente verifique se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como eu faço essa verificação? Vamos olhar. Se a quantidade de substância A ela aumenta, certo? Se eu aumentar a quantidade de substância A, tá, gente? Aqui no caso, vamos ignorar o valor numérico, senão a setinha seria para baixo, né? Então eu estou apontando para cima, indicando que eu estou aumentando a quantidade de substância A, tá? Neste caso, a quantidade de substância B, ela vai diminuir ou ela vai aumentar? Tá? Ela vai aumentar também. Então essas grandezas, né, tanto substância A quanto substância B, neste caso, elas são diretamente proporcionais. Perfeito? Se a gente for aplicar então a regra de 3, tá? A gente vai usar o produto dos meios e o produto dos extremos, tá? Então vou tomar aqui 30 vezes x. Então vou mudar a cor aqui para uma cor mais adequada, né? 30 que vai multiplicar o x, ele vai ter que ser igual a 52 vezes 75. Perfeito? Ou seja, nós teremos aqui que x ele vai ser igual a 52 vezes 75 dividido pelos 30, tá? Poderia pegar a calculadora, fazer 52 vezes 75 e depois dividir por 30? Poderia, tá? Não tem problema algum. Poderia também utilizar a relação de proporção, né? Montar as duas frações e usar a fração equivalente? Também, tá? Aqui a gente está usando o formato de equação. Eu vou simplificar algumas coisas, por exemplo, 30 e 75 são simplificáveis por 15, né? Então 30 por 15 vai dar 2, tá? 75 por 15 vão dar 5,
Tá? 52 ainda dá para simplificar por 2. Então, 52 simplificado por 2, 2 por 2 dá 1, 52 por 2 são 26. Tá? Então, o que sobrou fazendo essas simplificações? 26 vezes 5. Posso usar a calculadora? Pode, gente. Eu vou usar aqui uma estratégia de cálculo mental para vocês também, né, acelerarem o processo de cálculo. Tá vendo que o 5, tá, gente? Isso aqui é estratégia de cálculo mental. O 5, ele é 10 dividido por 2. Perfeito? Tá? Por que eu estou pensando nisso? Porque se eu fizer 26 vezes 10, é 260. Tá? Só que eu estou multiplicando por 5, que é metade. Então, 260 dividido por 2 é 130. Tá? Tá aqui a resposta. Então, ao invés de fazer 26 vezes 5, eu fiz 26 vezes 10 e o resultado eu dividi por 2, que 10 por 2 é 5. Tá? Chegando na resposta aí, utilizando um cálculo mental, uma estratégia de cálculo mental. Certo? Vamos ver mais um exemplo, tá? Então, 2 operários com desempenhos idênticos constroem uma sala em 9 dias, tá? Em quantos dias 3 operários com o mesmo desempenho construirão uma sala igual a essa, tá? Já coloquei aqui, então 2 está para 9, perfeito? Assim como 3 vai estar para x. A questão que nós temos é verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Para ver se eu preciso inverter alguma coisa, tá? Então, neste caso, se eu aumento o número de operários, tá? A tendência é que o tempo que se leva para realizar essa construção, ele diminua, tá? Então, setinha para cima indicando que aumentou, aqui ele vai diminuir. Tá? Então a gente tem uma relação de inversa proporção, ou proporcionalmente inversamente proporcionais. Então o que nós fazemos nesse caso? A gente reescreve a nossa relação, mas invertendo, tá, uma das duas frações. Poderia inverter essa primeira ou inverter a segunda, tanto faz. O importante é que eu inverta uma delas. Se eu realizar essa inversão, a gente vai ter então que 2 vai estar para x, assim como 3 vai estar, então, para 9. E aplicando a nossa regra de 3, né, a multiplicação dos extremos vai ser igual ao produto dos meios, né, nós vamos ter aqui, então, que 18, 2 vezes 9, vai ter que ser igual a 3 vezes x. Então, nós chegamos aqui que x vai ser 18 dividido por 3, levando então a 6 dias. Tá? Então, 3 eles vão fazer em 6 dias. 2 em 9, 3 em 6. Faz sentido. Aumentei o número de funcionários, diminuiu a quantidade de dias. Tá? Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui e no próximo eu falo então sobre a regra de 3 composta e porcentagens. Certo? Grande abraço, fui!